Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 158 do projeto Bíblia para Iniciantes. Muitas pessoas entraram também de ontem para hoje. E você que entrou, primeiro, parabéns pela atitude. E segundo, estamos numa caminhada juntos, eu e você, ok? Já lemos o livro de Mateus, já lemos o livro de Atos. E agora estamos no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 21, e vamos ler a Bíblia toda juntos, o Manual da Vida. Esse manual que nos traz vida e vida em abundância. E eu sempre estou colocando aqui uma música, e a finalidade dessa música é preparar o meu coração, preparar o seu coração, para que possamos receber uma palavra poderosa de Deus. Que nosso coração seja uma terra fértil e que a palavra seja uma semente poderosa e que venha entrar nessa terra fértil e multiplicar e crescer, frutificar. Amém? Então a música que eu coloquei hoje, da Hillsong, Touch the Sky. I touched the sky when my knees hit the ground. Eu toco os céus quando os meus joelhos, tocam o chão. Isso é muito significativo para mim. Quando eu me ajoelho, quando os meus joelhos tocam o chão, eu estou dizendo que existe alguém muito mais poderoso do que eu, muito mais poderoso do que os meus problemas. E esse alguém é aquele que me criou, à sua imagem e semelhança. É Deus, é meu Pai celestial. Amém? Então que eu e você tenhamos esse hábito de tocar os nossos joelhos no chão e assim que o nosso coração toque os céus. Amém? Então, continuando aqui no livro de Romanos, Paulo havia já falado nessa primeira parte do capítulo 5 sobre a reconciliação, sobre a fé que traz reconciliação. A natureza de Deus, que é amor, sempre buscando uma oportunidade de reconciliação, reconciliar o filho com o pai, reconciliarmos nós com Deus, que eu e você possamos nos reconciliar com Deus, que hoje seja este dia, este momento, cada dia possamos nos reconciliar mais e mais, nos aproximar mais da vontade desse Deus maravilhoso. Amém? E aqui a partir do versículo 12, ele continua nesta linha. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele está falando aqui de quem? Adão. Adão era um cara muito abençoado. Ele foi o primeiro homem. Ele teve o primeiro relacionamento com uma mulher maravilhosa, Eva. Eles tinham tudo, eles estavam no jardim do Éden, eles tinham tudo e Deus colocou-os ali e deu uma orientação. Façam tudo. Vocês têm liberdade para fazerem tudo, para comer de tudo. A única coisa, não façam isso. Não comam do fruto daquela árvore que está ali no centro do jardim. Só isso. E aí, Adão e Eva fizeram justamente o quê? Desobedeceram. E pela desobediência, e Deus falou, porque certamente morrerás. E pela desobediência, pelo pecado da desobediência, veio a morte. E a partir daí, a natureza do homem mudou para uma natureza pecadora. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo,
mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, o pecado, ele existe por causa da lei. A lei existe para proteger o homem. Então, a lei veio para proteger, para trazer uma vida de acordo com aquilo que Deus nos criou, de acordo com a vontade dele, a vontade boa, agradável e perfeita dele. A lei é boa, a lei é maravilhosa, a lei visa proteger, a lei visa dar limites, limites para nos trazer saúde, limites para nos trazer vida, para não nos ferir. Só que quando o homem não respeita a lei, não obedece à lei, existem as consequências. O pecado é a desobediência da lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Moisés veio trazer a lei de uma forma clara, as tábuas da lei, Levíticos, era como se fosse um código civil e penal para as pessoas daquela época. Só que antes mesmo de Moisés, a morte reinou. Lembra que Caim matou seu próprio irmão Abel. E quantas coisas aconteceram por causa do pecado que entrou no coração do homem. Imagina um irmão matar o seu próprio irmão por inveja, por inveja. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, reinou a morte, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E aqui Paulo começa a fazer uma comparação, né? Palavras opostas. Né? Aqui ele fala condenação e justificação. Uma ofensa que condena, um pecado que condena, porém a graça que justifica, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. E se pela ofensa de um, por meio de um só reinou a morte, muito mais do que recebem a abundância da graça e do dom, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por Adão veio a morte, e por Jesus Cristo a vida, e a vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, condenação e justificação, mais uma vez. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A desobediência traz morte, a obediência traz vida. Adão desobedeceu, trazendo morte. Jesus obedeceu. E é uma referência para mim e para você que nós podemos também obedecer, independente do desafio grandioso que é obedecer a Deus. Ele conseguiu obedecer e a obediência dele foi mais difícil do que qualquer um de nós, porque ele obedeceu
até a cruz. Nós não precisamos morrer na cruz, porque Ele já morreu por nós. O sacrifício foi feito por Ele, pela obediência dEle, que eu e você possamos aceitar o ato de Jesus, que não desprezemos esse ato de obediência por amor, por amor, a obediência que traz vida. Então vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos obedecer. Quem está comigo nesse propósito de obedecer a palavra de Deus? Levanta a mão, fala, eu tô. Eu tô. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos repetir isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fala aí mais uma vez onde você está. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer isso? Apesar de eu ter pecado, apesar de você ter pecado muito, quantas coisas fizemos errado, quantas desobediências em nossas vidas, muitas vezes por ignorância. Acredite que a partir de agora, com a obediência, com a sabedoria, com a luz, com a consciência, vai superabundar a graça, mais do que o pecado. Jesus tem o poder de transformar água em vinho. Deus tem o poder de transformar o pecado em graça. Ele vai transformar a maldição em bênção. Amém. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, pecado e morte, assim também reinasse a graça pela justiça da vida, graça e vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, que pela obediência, eu e você possamos viver uma vida e uma vida em abundância. E vamos repetir mais uma vez? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que essa frase esteja na sua mente, no seu coração hoje. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você pecou, simples, se arrependa. Reconheça Jesus como seu amigo, como seu Senhor, como seu Salvador, aquele que te ama muito, muito. Peça perdão a Ele e receba a vida, e a vida em abundância. Amém? Um beijo no coração, um dia maravilhoso, abençoado na presença de Deus. Compartilhe esse projeto que está no coração de Deus e tem feito a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Amém? Um dia maravilhoso. Deus é bom.